Cumprimento a todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Mais uma vez o presbítero Renato, aqui da Igreja de Formosa. Agradeço à pastora presidente, pastor Gideon Júnior, pastor Arnaud e a todos os obreiros que nos ouvem. E ontem nós começamos a introdução do capítulo 8 do livro de Levítico, que fala sobre a consagração solene de Arão e de seus filhos. Chegamos ao versículo 15, onde fala ali da morte dos animais que estavam sendo oferecidos no altar. E dando continuidade, então, aqui ao capítulo 8, a partir do verso 16, nós vamos até o versículo 36 para finalizar, então, a cerimônia de consagração dos sacerdotes. E o versículo 16 diz assim: Depois Moisés tomou toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e os 2 rins, e a sua gordura, e Moisés queimou sobre o altar. Irmãos, após sacrificar um novilho e derramar o seu sangue, Moisés também tomou toda a membrana gordurosa que cobre as vísceras e a gordura que cobre o fígado e os 2 rins, e queimou tudo isto no altar diante do povo e dos sacerdotes. E toda a gordura que cobre as vísceras do animal sacrificado deveria ser queimada no altar, pois havia um ritual comum dos sacerdotes das nações pagãs, chamado de espestício, onde eles praticavam a adivinhação, examinando as entranhas do animal para predizer eventos futuros. E Deus queria mostrar ao sacerdote para ser um ministro fiel, eles deveriam confiar suas vidas inteiramente na revelação de Deus mediante a lei e não procurar prever o futuro como faziam os sacerdotes e as sacerdotisas pagãs. Queimar a gordura das vísceras do animal, irmãos, era, portanto, um ato de entregar o seu futuro nas mãos de Deus e aceitar o seu fiel julgamento. Quanto aos rins, os antigos acreditavam que os rins por onde corria o sangue eram o fluxo da vida e a sede das razões e emoções dos seres humanos. O pensador judeu Filo de Alexandria indica que os rins foram oferecidos a Deus porque purificavam o sangue que fluía pelo corpo. Estudiosos dizem que os antigos egípcios, no processo de mumificação, extraíam todos os órgãos internos do cadáver, exceto o coração e os rins, porque acreditaram que os rins e o coração eram a origem da vida e que eles, na vida após a morte, precisariam deles, para continuarem sábios e vivos diante ali da sua vida que eles teriam na vida pós-morte, segundo a doutrina egípcia. E na cultura hebraica, os rins metaforicamente eram comparados ao coração. O salmista Davi disse no Salmo 16, verso 7, na parte B, até os meus rins me ensinam de noite. E a Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje, traduz a parte B desse versículo assim: o meu coração de noite me ensina. E o ato de queimar os rins indica que o sacerdote deveria confiar no Senhor de todo o seu coração e entregar a Ele todo o seu ser e se submeter a todos os seus pensamentos, razões e emoções inteiramente cativos a Ele em obediência. Então, a prática da heptomancia, que é o meio de saber a vontade dos deuses através do fígado do animal, era muito comum no Egito e na Mesopotâmia. Lá em Ezequiel, no capítulo 21, verso 21, diz que porque o rei de Babilônia parará na encruzilhada, nos cimos dos 2 caminhos, para fazer adivinhações, aguçará as suas flechas, consultará as imagens e prestará atenção naquilo que o fígado diz. Assim, irmãos, a razão para que o fígado também fosse queimado no altar é para que o sacerdote confiasse somente na palavra de Deus e não inclinasse o seu coração a fazer adivinhações ou consultar os deuses, como os sacerdotes pagãos também faziam. Lá em Levítico, no capítulo 19, verso 31, o Senhor ordena: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. E lá em Ezequiel, no capítulo 12, verso 24, o profeta disse que não haverá mais alguma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Israel cresceu no Egito, irmãos, e geralmente convivia com as práticas de adivinhação pelo fígado, e depois Deus queria que seu povo
fosse um povo santo e que confiasse inteiramente nele e que não se sentissem tentados a consultar os feiticeiros, agoureiros e adivinhadores, ou até mesmo o fígado para saber o futuro que os deuses lhe reservavam. O versículo 17 diz assim: mas o novilho com seu couro e a sua carne, o seu esterco, queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Amados, lá em Levítico, no capítulo 4, do verso 8 ao 12, todos esses procedimentos são vistos no ritual do sacrifício da oferta pelo pecado dos sacerdotes, agora concluídos durante a sua consagração. Como dissemos no verso anterior, a gordura e as vísceras do animal, incluindo o fígado e os rins, foram totalmente queimados no altar, mas o couro do animal, a sua carne e os seus excrementos foram queimados fora do arraial, diante da vista de todos os líderes e chefes das casas paternas de Israel. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, do verso 11 ao 13, traça aqui um paralelo entre Cristo, nossa oferta pelo pecado, e o novilho, e o corpo do novilho queimado fora do arraial, e diz assim: porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, pareceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. O versículo 18 e 19 diz assim: depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro e degolou-o, e Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Irmãos, após cumprir o ritual de purificação do pecado pela morte do novilho, agora Moisés apresenta ao povo o carneiro do holocausto. E novamente os sacerdotes fazem a imposição de mãos na cabeça do animal, entre os chifres, confessando e imputando sobre ele os seus pecados, como fizeram com o novilho, e o degolaram, e o seu sangue agora foi colhido por Moisés numa tigela de bronze e aspergido em torno do altar. E o sangue do carneiro do holocausto não foi posto nas pontas do altar, nem lançado à base, mas somente aspergido ao redor do altar. No versículo 20, parte A, diz: e partiu também o carneiro nos seus pedaços. Irmãos, o ato de partir o animal em pedaços, como já dissemos, era um meio de verificar sua perfeição interior. O animal não podia apresentar defeito nem por fora e também não poderia apresentar defeito por dentro. Este ato representa a igualdade no caráter e nas obras de Cristo. Ele de tal maneira falava e de tal maneira procedia. Nele não havia apenas a aparência de santidade, mas ele era santo por dentro como ele era santo por fora. Em Mateus, no capítulo 23, verso 28, Cristo condenou a hipocrisia dos fariseus porque suas palavras não condiziam com seus atos, e Tiago, capítulo 3, verso 17, diz que a sabedoria que vem do alto é uma sabedoria sem hipocrisia. Então, o animal era examinado por fora, mas também era examinado por dentro. E Cristo ele foi examinado publicamente, e as palavras que Cristo também dizia para todo o povo e também para os sacerdotes era uma espécie de exame daquilo que havia no seu coração. O versículo 20, parte B, diz que Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. A cabeça do animal, irmãos, também era examinada no intuito de verificar tumores ou imperfeições no cérebro. O cérebro é a sede do intelecto e da razão, e o ato de examinar e queimar a cabeça do animal mostrava que os sacerdotes deveriam elevar seus pensamentos e vontades a Deus e não confiarem na sabedoria humana. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, verso 5, Paulo diz que nós devemos levar cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. E em Colossenses, no capítulo 3, verso 2, ele diz que nós devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas terrenas, porque a nossa natureza está oculta com Cristo, e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele em sua glória. O versículo 21 diz: porém a fressura e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor, conforme o Senhor ordenou a Moisés.
Antes de queimar o holocausto completamente no altar, irmãos, além de cortar a carne do animal para checar a sua perfeição interna, suas vísceras e pernas traseiras deveriam ser lavadas com águas para retirar os resíduos de fezes e do intestino e também das pernas. E as fezes representam as impurezas no íntimo do animal, e elas são as únicas coisas do carneiro do holocausto que não poderiam ser queimadas no altar, porque o carneiro apontava para Cristo, cujo interior era santo e imaculado. A fumaça do holocausto deveria, irmãos, subir aos céus ante as narinas de Deus como um cheiro suave. E o cheiro das fezes era imundo para Deus e não poderia subir ante a sua presença. E lá em Deuteronômio, no capítulo 23, dos versículos 12 ao 14, para manter a pureza e a santidade do arraial de Deus, Moisés determina que toda pessoa deveria sair fora do arraial para evacuar, e para isso cada qual deveria levar uma pá para cavar um buraco no chão e enterrar as fezes, porque as fezes simbolizavam as impurezas e coisas desagradáveis a Deus. O versículo 22 diz: depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão com seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. Irmãos, depois de apresentar o novilho da oferta pelo pecado e o carneiro do holocausto, agora Moisés apresenta o carneiro da consagração, no qual Arão e seus filhos realizaram o terceiro e último ato de imputação. A oferta do novilho pelo pecado falava da imputação da justiça de Cristo sobre Arão. A oferta do holocausto falava da imputação da sua santidade a ele, e a oferta do carneiro da consagração falava da imputação da sua perfeição sobre Arão e seus filhos para santificá-los para o sacerdócio. Na antiga tradução da Septuaginta, versão grega das Escrituras, esse carneiro foi chamado de Cordeiro da Perfeição, porque completou a consagração do sacerdote, capacitando-o para oficiar as liturgias do culto divino. O versículo 23 diz: e degolou Moisés e tomou do seu sangue e pôs sobre a ponta da orelha de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Irmãos, outra coisa peculiar a este sacrifício de consagração especial era o uso que era feito do sangue, que foi colocada na ponta da orelha direita de Arão, no polegar de sua mão direita e no dedão do pé direito. E embora a solução não seja fácil, provavelmente não erraremos ao considerar isso como um ato distintivo de consagração, significando que o sangue foi aplicado à orelha, à mão, ao pé e ao membro mais representativo em cada caso, para significar a consagração de todo o corpo ao serviço do Senhor no tabernáculo. O ouvido é consagrado pelo sangue para estar sempre atento à palavra de Deus, para receber as sugestões de sua vontade, a mão para estar sempre pronta a fazer a obra do Senhor, e os pés sempre dispostos a caminhar e correr para o serviço divino. O versículo 24 diz: Moisés também fez chegar os filhos de Arão e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, e Moisés espargiu o restante do sangue sobre o altar em redor. Aqui, irmãos, todos os atos cerimoniais começaram com Arão e depois com seus filhos. E Arão, como já dissemos em áudios anteriores, era um tipo de Cristo, e sua consagração, primeiro do que a de seus filhos, diz respeito à primazia de Cristo sobre todas as coisas que há nos céus e na terra. E os demais atos repetidos sobre seus filhos têm a ver com a consagração da igreja para o auxílio de Cristo nesse novo sacerdócio. Tal aspecto, irmãos, pode ser visto em várias passagens do Novo Testamento, como especialmente lá em Apocalipse, no capítulo 5, verso 10, onde todo o corpo de crentes comprado pelo sangue do Cordeiro imolado é dito ter sido feito para o nosso Deus, reino e sacerdotes, com o qual pode ser comparado com Hebreus 13:10, onde se diz que temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Palavras essas que assumem claramente o sacerdócio de todos os crentes em Cristo como sendo o antítipo do sacerdócio do tabernáculo levítico.
O versículo 25 diz: E tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que está na frissura, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura, e a espada à direita. Aqui no versículo 25, irmãos, nós temos que toda a parte gordurosa do carneiro da consagração, semelhante ao que acontece com os outros dois animais, também foi retirada como uma parte sagrada e especial apresentada ao Senhor. O que nos parece uma redundância quanto à proibição do consumo da gordura, a repetição do ato fala de entrega total. Devolver a gordura e as partes mais íntimas do animal no altar era como se Deus exigisse do sumo sacerdote e de seus filhos o melhor do íntimo das suas vidas. Deus queria os sacerdotes envolvidos em sua obra de corpo, alma e espírito e que todo o seu serviço fosse dedicado a Ele com a máxima reverência possível. Isso é uma prova, irmãos, de que Deus exige de nós o nosso melhor. O melhor de nosso tempo, sentimento e força devem ser inteiramente dedicados a Ele, diretamente no seu altar, ali no seu templo, na sua obra, na sua casa, na sua igreja. O versículo 26, parte A, diz: Também do cesto de pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo sem fermento, e um bolo de pão azeitado e um coscorão. O bolo sem fermento, irmãos, é símbolo da pureza doutrinária. Isso demonstra que os sacerdotes não poderiam misturar as liturgias divinas com as heresias das nações pagãs. O pão ungido com azeite era também uma forma de mostrar que a lei era sagrada para Deus e deveria ser o alimento para a alma do povo por todas as suas gerações. Já o coscorão, ou pão achatado, além de falar do sofrimento do Messias na cruz, também fala do zelo de Deus pela guarda dos seus mandamentos. Por último, deve-se notar que, enquanto nas ofertas pacíficas o ofertante tinha a permissão para trazer pão fermentado, já na festa de consagração dos sacerdotes, o fermento era artigo proibido, e isto, sem dúvida, era um meio de enfatizar a santidade do cargo para o qual os sacerdotes foram devidamente empossados. O versículo 23, parte B, diz: Moisés colocou os pães sobre a gordura e sobre a espádua, conhecida como coxa direita. Aqui a coxa direita, irmãos, representa a parte que pertencia ao carneiro, e os 3 pães colocados sobre a gordura representam uma porção da oferta de manjares, e ambos eram totalmente dedicados a Deus. Esta era uma espécie de oferta pacífica, símbolo da presença e da comunhão entre Arão e seus filhos, e uma alegoria da união entre Cristo e a sua igreja. A coxa da oferta pacífica, geralmente oferecida por um do povo, era apresentada ao Senhor e depois dada ao sacerdote oficiante para ser comida. E, obviamente, a lei não poderia, irmãos, ser aplicada aqui, como os próprios sacerdotes eram os portadores da oferta. Portanto, a única alternativa era, como no caso das ofertas pelo pecado, no lugar santo, queimar a carne com fogo sobre o altar. E o versículo 27 nos diz que, primeiro, Moisés tomou todos esses alimentos e colocou todos eles na mão de Arão e de seus filhos, os quais moveram todos eles perante o Senhor como um gesto ritual de apresentação ao Senhor. Isso significa que os sacerdotes deveriam entender que o sustento para o seu ministério era provisão direta de Deus e assim voltariam suas vidas a confiarem nele para o provimento do pão de cada dia. O versículo 28, irmãos, nos mostra que, após o gesto ritual de apresentação da oferta, Moisés toma os alimentos de volta das mãos dos sacerdotes e os queima tudo sobre o altar em cima do holocausto, como uma oferta de ordenação preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. E tal fato, irmãos, demonstra a alegria de Deus pela ordenação dos seus ministros, que figurativamente agora aponta para a alegria que Deus manifestou pela instituição do eterno sacerdócio de Cristo. A sua morte na cruz trouxe a paz para toda a humanidade e seu sacrifício foi algo extremamente agradável a Deus. O versículo 29 diz: E tomou Moisés o peito e ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Irmãos, aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés.
O peito do carneiro foi dado pelo Senhor a Moisés naquele momento, que o moveu como gesto ritual de agradecimento pela bênção destinada a ele. E o último detalhe é fácil de entender, irmãos. Moisés, neste cerimonial, ele ocupa o local de sacerdote oficiante. E é natural que o sacerdote receba do Senhor sua recompensa por seu serviço. E por isso Moisés recebeu ali então a parte que era destinada ao sacerdócio oficiante, porque ele foi o primeiro sacerdote a oferecer o sacrifício de consagração dos sacerdotes de Arão e de seus filhos. E o nosso serviço, quando feito com amor, é recompensado por Deus. Lá em Colossenses, no capítulo 3, do versículo 23 e 24, Paulo diz que tudo quanto nós fizermos, nós devemos fazer de todo o nosso coração como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que receberemos do Senhor um galardão da herança como recompensa, porque é a Cristo, nosso Senhor, a quem nós servimos. O versículo 30 nos diz que Moisés tomou o óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão, sobre suas vestes e sobre os seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, e santificou a cada um deles para ministrarem no tabernáculo. Os sacerdotes da antiga aliança, irmãos, eram ungidos com óleo e com sangue, representando duas bênçãos que seriam derramadas sobre o povo de Deus com a vinda de Cristo. A unção do Espírito Santo e o sacrifício expiatório. Cristo igualmente, irmãos, foi consagrado com sangue e com óleo, sendo salpicado com seu próprio sangue redentor, e por meio da unção do Espírito Santo, ele se tornou apto ao sacerdócio divino. No exato momento em que ele entrega a sua vida na cruz, como nós já dissemos, e naquele exato momento, através do seu sangue, do óleo, do Espírito que veio sobre a igreja no Pentecostes, ele também estava nos consagrando para o serviço sacerdotal da sua nova aliança. No versículo 31 e 34 nos diz que Moisés ordenou que Arão e seus filhos cozinhassem toda a carne do segundo carneiro diante da porta da tenda da congregação e ali comessem com o pão que está no cesto. Pão e carne na Bíblia, irmãos, possuem o mesmo sentido e são vistos como símbolo da comunhão de Cristo e os seus filhos. Em João, no capítulo 6, verso 51, Cristo disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 22, diz: Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Após se alimentarem, irmãos, do pão e da carne, Arão e seus filhos deveriam permanecer por 7 dias na porta do tabernáculo, até o dia em que se cumpririam os dias de sua ordenação, e este ato fala de entrega completa e demonstraria a devoção do sacerdote ao serviço divino diante do povo, que provavelmente acompanhou os 7 dias em que eles estiveram ali, sendo consagrados ali perante o Senhor no tabernáculo. E por fim, no versículo 36, diz que Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor ordenou. Então, irmãos, a obediência é o primeiro requisito para quem deseja ser um ministro do Senhor. Obedecer a Deus é o meio de reconhecê-lo e de honrá-lo como dono da nossa vida e do nosso ministério, e a aceitação de que nós somos apenas seus mordomos. Lá em 1 Samuel, no capítulo 15, verso 22, o Senhor diz que obedecer é melhor do que sacrificar e que atender à voz de Deus é melhor do que oferecer a gordura dos carneiros. Então aqui, chegando ao versículo 36, nós finalizamos o capítulo 8, que trata da ordenação dos sacerdotes. Deus vos abençoe em nome de Jesus e fiquem todos com a gloriosa paz do Senhor.